nós vamos ver Nietzsche quebrando completamente a ideia de um Deus, e isso são filósofos que estão próximos uns dos outros. Se fizermos uma retrospectiva na história filosófica, até a contemporaneidade hoje, nós chegamos à seguinte conclusão, isso é lógico, é filosófico, a seguinte conclusão: qual é o melhor filósofo? É o que tem a melhor ideia? Não, até porque a ideia dele só prevalece até o outro surgir e desmantelar. Só concluindo aqui, sim, a gente tem que comprovar isso. Isso é registro histórico. Eu estou até com livros aqui, eu posso estar lendo os livros aqui do senhor de filosofia, você está apresentando que o que eu estou falando é fato. Então, não, mas a verdade é essa. Então o que acontece? Qual é o melhor filósofo? O que tem a melhor ideia, a melhor proposta filosófica, o melhor projeto, o melhor programa, quer seja no campo da ética, da sociologia ou de qualquer uma área dos relacionamentos humanos, se bem que a filosofia trabalha mais isso. Não. Qual é o melhor filósofo? É o que sabe expressar melhor seu argumento, é o que tem a melhor retórica. Se eu fosse definir um filósofo aqui, eu defenderia o que é um filósofo. Um excelente mestre da retórica, nada mais que isso. Se o senhor me permitir, eu vou. Você reduziu toda a história da filosofia a uma certa habilidade de um jogo de palavras. Mas por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Vou falar aqui agora por que eu fiz isso. Eu adoro tanto os pré-socráticos, eles falaram tão pouco. Sim, mas eu vou falar, você gosta dos pré-socráticos. Se você chegar com os seus pré-socráticos para Nietzsche, você está falando do Palermo. Não, Nietzsche tinha grandes trabalhos sobre os pré-socráticos. Sim, mas quando eu faço, você está falando, professor, eu não entendi. Ele está dando um exemplo. Não, eu estou dando um exemplo, mas eu vou apresentar argumentos desse exemplo. Nietzsche, do livro A Gaia e a Ciência, eu tenho, acredito, umas 200 a 300 obras de filósofos. Eu não estou aqui falando, eu falo com o professor de filosofia, se eu não soubesse o que eu estou falando. Nietzsche, no seu livro A Gaia e a Ciência, ele usa a expressão que o senhor até mencionou aqui de lado, nas entrelinhas. Ele usa a expressão Deus está morto. Quando ele usa a expressão Deus está morto, embora o foco dele seja combater a amoralidade do cristianismo medieval, sim, sim, é isso mesmo. É isso mesmo. A verdade na verdade, o senhor fez menção, eu até pensei que o senhor estava concordando com os filósofos. O senhor até mencionou que Nietzsche lutou contra o cristianismo, contra os modos de imposição do cristianismo. O senhor está registrando aí, o senhor fez menção. Concorda comigo? O senhor fez menção nisso. E o que acontece? Nós temos aqui livros de filosofia que a gente vai estar confirmando o que estamos falando. Então Nietzsche usa a expressão Deus está morto. Nós o matamos. Quando Nietzsche usa a expressão Deus está morto, o contexto nietzschiano nós não precisamos mais de Deus. Então nós não precisamos mais de Deus. Esse é o contexto. A ciência não. Não, esse é o contexto. Esse é o contexto de Nietzsche. Então o que acontece? Então nós temos um filósofo que quebra um outro filósofo. O Immanuel Kant, ele chegou a dizer que precisaria abrir mão da razão para aceitar a fé. Isso são frases de Immanuel Kant. Que eu estou falando. Pela fé, só pela fé. Isso são frases de Immanuel Kant. Não, mas ele... Pela razão? Não, mas qual é a fé de Kant? É apoiada em quê? A fé de Kant é apoiada em quê? A fé de Kant, a fé kantiana... Não, ela é apoiada no inatismo. Ele tem o seu argumento nas ideias que o homem traz em si, nas suas impressões da sua alma. Por favor. Pega aí pra gente ver. Não, você vai pegar a crítica da razão pura, você vai pegar a Marilena Chauí? Não, eu não estou aqui, como eu falei para o senhor. Eu não estou, esse debate surgiu de lá do último. Eu não estou aqui com Gaia Ciência, eu não estou aqui com a Cifarosada, eu não estou aqui com o Anticristo. Por favor, não estou, mas eu não iria falar dessas obras aí. Mas veja bem, vamos pegar aqui Nietzsche. Pega Nietzsche. Fundamentos da Filosofia, Gilberto Coutrin, Mirna Fernandes. Vamos aqui. Só para ver como a filosofia se autodestrói,
Degladiação. Sim, é verdade. E eu concordo com você, deixa eu dizer assim, a filosofia, é claro, o filósofo ele sempre argumenta contra o outro. E aí, isso que a gente não pode fazer é aquela hierarquia que você falou. Então, qual é o melhor filósofo? Eu não sei. O que tem a melhor retórica. Então veja bem. Agora veja só, agora na ciência, veja só. Na ciência, a ciência ela avança por progresso consensual. O que é o progresso consensual? É que se eu tenho uma ideia, por exemplo, a ideia de que a Terra está parada, certo, e os outros astros giram ao redor da Terra. Certo. Posso fazer contas para explicar isso, só que são muitas. Certo. Mas aí me aparece uma outra ideia de que a Terra está em movimento ao redor do Sol. Certo. E todos os cientistas, eles concordam de que essa segunda ideia é melhor do que a anterior. Certo. Então, aquela ideia ela é descartada, certo? Ela passa a fazer parte de uma curiosidade da história da ciência. Ela não vai ser ensinada nas escolas. Porque, tá entendendo? O que é ensinado para a próxima geração como física na escola é aquilo de ponta. A última ideia, que é o resultado do progresso consensual. Mas na filosofia não. Quando você vê, por exemplo, um professor de filosofia, ele tem que percorrer com o aluno toda a tradição da história da filosofia. Um professor de física, ele não vai fazer a história da física. Sim, agora é simples demais, é simples. Eu sempre mostrei para o senhor, professor, e é fato, fatos, com provas factuais e evidenciais, que dentro da filosofia, o que é que existe dentro da filosofia? Uma proliferação de pensamentos que se opõem mutuamente entre si, sem que haja uma definição de qual pensamento é o certo. Porém, não, sim, claro, com certeza. Porém, todos os pensadores, eles trabalham duas questões. Quais são as questões? As questões empíricas, da empireia, do experimento, aquilo que é experimental, que é palpável, que é sensorial, e trabalham as questões da metafísica. É isso que a filosofia trabalha. É isso que eu falei, até um certo ponto da história da filosofia. Até a filosofia e aí foi se perdendo. Por exemplo, quando a filosofia ela vira física, acabou-se a metalógica. Professor, não. Porque quando a filosofia vira física, que é o que eu estou fazendo aqui no meu esboço, apresentando o quê? Apresentando física, mostrando a existência de Deus, que foi o ponto inicial do nosso pensamento. Apresentando física. O senhor falou de algo aí, mas antes de eu entrar nesse assunto, me permita falar aqui de Kant. Cadê Kant? Manuel Kant, Pitágoras, eu estou nos pré-socráticos. Vamos pegar aqui Kant. Só para falar, eu quero voltar ao assunto que o senhor falou aí da evolução das espécies, né? O senhor falou que a evolução das espécies... Mas aí não é Kant, não. Não, querido, eu vou falar de Kant aqui agora. Falando depois, por favor, me ajuda, vamos ser bem éticos. Eu sei que o senhor é. O que acontece? Nós usou a expressão que a especiação, ou a evolução das espécies, ela fez com que cada grupo tribal, digamos assim, tivesse o seu Deus e coisa do gênero. Eu vou só mostrar o que eu ia falar de Kant aqui e já entro nessa questão aí dentro da ciência e falar que não há razão de ser esse argumento do senhor, mas eu vou falar com base em quê? Com base na própria evolução das espécies. Eu vou falar com base em genética, em biologia, em ácido desoxirribonucleico, em RNA-M, RNA-T, entendeu? Vou estar mostrando o argumento do senhor. Mas deixa eu ver se você entendeu, para você refutar de uma forma para você comentar de uma forma mais interessante. Um argumento é que a teoria da evolução das espécies, ela começou na biologia e ela se sofisticou tanto que ela começa também a explicar certos fenômenos culturais, como por exemplo, sociais, linguísticos, por exemplo. Nós falamos português. O português, o italiano, o espanhol, o romeno e o francês vieram de uma outra língua que é o latim. E o latim já veio de uma outra língua anterior. Então, é possível você explicar a origem das línguas a partir da evolução das espécies, da seleção natural. A diversidade das religiões no mundo, né? Porque existem tantas religiões diferentes.
É possível você explicar a multiplicidade de religiões a partir de argumentos da evolução das espécies. Tem muita gente boa fazendo isso. É justamente essa questão que eu quero trabalhar com o senhor. Darwinismo social. Eu quero justamente trabalhar essa questão do senhor e provar que esse argumento, embora sendo um argumento novo, ele é completamente inválido e vou lhe apresentar. Sim, Não, mas eu vou apresentar o porquê. Não é um argumento meu, né? Sim, claro, com certeza. Não é, mas não é. Vamos aqui, Immanuel Kant. Vamos pegar o ponto de partida para